Ele declarou uma guerra contra quantos juízes? Contra o TPI. Não, ele até proibiu a entrada. Brabo demais, né? Não, ele proibiu a entrada da procuradora do TPI nos Estados Unidos. Ele tirou o visto dela e tal. Então, eu diria assim, se quiser investigar os crimes do Hamas, é só, sabe, patrocinar a investigação no tribunal, porque eles investigarão os crimes por israelenses e também pelos palestinos, porque quando você investiga uma situação de guerra, Sim. você investiga o crime cometido por quem quer que seja, né? Então, assim, é que Israel não quer. Israel é quem não quer essa investigação sobre crimes de guerra. Mas, assim, sobre o hospital é muito simples. Até correspondentes de mídia estrangeira, assim, inglesa e tal, em algum momento eles disseram, olha, não dá, né, para dizer que foi o Hamas ou foi a Jihad Islâmica, porque, assim, eles não têm arma para causar esse tipo de destruição. Se eles tivessem isso, eles estavam lançando sobre Israel. Sabe, o míssil dele chega lá em Israel, derruba uma casa e tal, mas não faz isso que fez com o hospital. Sim. Sabe, assim, eles não têm esse armamento para errar e acertar no hospital e destruir. Sabe o que desse isso me jeito, lembra? sabe assim? Então, mas é isso, você só precisa de uma versão alternativa, entendeu? Para tirar o peso. Aí você começa a se perguntar, será? Pode ser, entendeu? Tá. Sabe o que isso me lembra, Sally? A história dos 40 bebês degolados. Cara, até Israel já falou que isso é mentira, que não aconteceu. A própria jornalista que inventou essa fake news foi a público falar que não rolou. E ainda tem jornalista aqui no Brasil noticiando, tem gente cara. Que não tira do Twitter, que não tira, sabe? Então, assim, mas eu não julgo as pessoas acreditarem nisso. Porque nós, árabes, estamos sendo colocados como terroristas aqui no Ocidente há muitos anos. Quantos filmes a gente não assistiu que o nariz da galera é grande? Quantas vezes na escola eu não fui chamada de mulher-bomba? E aí fica muito fácil, depois disso tudo, a galera acreditar que os árabes foram capazes de degolar 40 bebês. Eu não julgo as pessoas que acreditam nisso. Realmente. Porque a gente está lidando... a gente diz, agora, nesse momento, que tem dois conflitos em curso, né? Existe uma guerra narrativa e um massacre em curso. Então... Bom, de fato é uma guerra narrativa. Sim. É isso, porque eu duvido se as pessoas que sentaram anteriormente nessa cadeira aqui não falaram sobre os 40 bebês degolados. Falaram sim. E que começaram a falar, se eu não me engano, rolou uma onda de, não, isso aí é mentira, mas depois voltou, não é mentira não. Então, mas, é real. Então, mas é isso, você só precisa... Sim, é que a gente vive um momento desses... já faz alguns anos e não é exclusivo da Palestina, né? A coisa das fake, da guerra de informação, de acreditar no inacreditável e tal. Então isso faz parte um pouco do momento, né? Pensar que a gente entrou nesse buraco com a foto da Dilma mordendo o pombo, né? Mas eu acho... Caraca, essa é das antigas mesmo. Essa é a raiz. Eu acho assim que tem um problema ali a mais, que assim, há um excesso, sabe? Por exemplo, em relação à Ucrânia, houve um excesso, e eu acho que há ainda, porque assim, era impossível você passar algum argumento que fosse um pouco mais, tipo, mais a Rússia, sabe? Você não podia defender ou não podia acusar a Ucrânia de nada, sabe assim? Você não podia... Mas eu fui à Polônia, deve ter um mês e pouco, alguma coisa assim. Sim. E aí... Foi uma parada que, assim, eu fui junto com os caras do Memorial do Holocausto, a gente foi conhecer os campos de concentração e tal. Sim. E tinha um envolvimento do governo polonês. Então, a primeira coisa que a gente fez na Polônia foi ir a uma palestra, de certa forma, do ministério que, sei lá, eu não sei exatamente qual vou chamar de Ministério da Comunicação, sei lá. Sim. E eles estavam... Foi meio que uma palestra de como a Rússia trabalha narrativas e fake news para, por exemplo, dizer que a Polônia
não permite a chegada de ucranianos. Entendeu? Rola. Sim, Então sim, essa sim. guerra narrativa é como Sim. está rolando agora. Sim, mas assim, você vai ver que, por exemplo, já na Assembleia Geral da ONU, em setembro agora, o primeiro-ministro da Polônia, que antes estava quase mandando tropas, né, para lutar contra a Rússia, lá em Nova York ele disse, olha, a Ucrânia parece um homem que está se afogando. Se você tenta salvar, ele te leva para o fundo junto, sabe? Eles começaram já a largar, porque eles também têm suas diferenças políticas com a Ucrânia, eles têm pretensões territoriais na Ucrânia, né, a Polônia. Então, assim, o que eu não estou querendo, não estou querendo dar razão para um lado ou para o outro, mas só dizer que, assim, era difícil você passar uma narrativa diferente. Agora, com relação ao que está acontecendo em Israel, primeiro, a gente tem muita informação sobre o que acontece em Gaza, sabe? A gente tinha zero informação sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, hoje o pessoal fala em 500 mil mortos do lado da Ucrânia, 500 mil militares mortos na Ucrânia, e você vai procurar por esse número, sabe, você não acha. Tem gente que fala em 100 mil, tem gente que fala 150, gente que fala em 500. Tá freestyle a parada. Porque você não tem inclusive a imagem, sabe, você não tem o... Na Palestina, isso está sendo documentado no dia a dia, sabe? Você sabe que são 3 mil crianças, não tem dúvida sobre isso. A ONU está lá, a UNRWA está lá, sabe? A Unicef está lá. Inclusive, 11 funcionários da ONU, se não me engano, Exato. foram assassinados. Então você tem esse essa informação e aí a narrativa, em algum momento, ela não consegue, você não consegue vender uma narrativa que seja tão contraditória com essa imagem que você está tendo, sabe? Sim. E eu acho que isso é um problema, porque nessa briga de narrativa, sabe, uma tendência que existe no Ocidente, sabe, de voltar para o vício antissemita, sabe, ela se reforça nessa hora, sabe? Entendeu? Você... Ao contrário de combater o antissemitismo, sabe, você acaba dando mais espaço para ele. Entendeu? É interessante. Eu gosto muito de brincar com inteligência artificial. Eu amo. Então eu entro no site e vou trocando com ela. E aí esses dias eu falei, cara, eu vou ver o que a inteligência artificial está falando sobre tudo isso. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi, o que é a causa palestina? E aí ela me responde falando sobre a ocupação da Palestina, que a ocupação da Palestina começa motivado por um antissemitismo que acontece na Europa. E aí eu retorno a pergunta para ela. Os casos de antissemitismo eram na Palestina? E ela responde, não. E aí eu me perguntei, tá, mas... Se havia necessidade de fazer uma espécie de reparação histórica por conta de todos os horrores que os judeus viveram na Europa, que é algo terrível, por que não se fez um Estado judeu na Europa? Eu cheguei a perguntar...